Mulheres contemplando a Jesus. Capítulo 4. Suportando as dificuldades. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Hebreus capítulo 12, versos 5 e 6. Dificuldade é o nome que geralmente damos às circunstâncias desagradáveis da vida. Entretanto, a Bíblia usa a palavra correção para se referir ao processo por meio do qual o Senhor nos disciplina. Para entender melhor essa ideia, podemos pensar em uma obra de arte. Quantas vezes o artista precisa corrigir até sua obra estar pronta para ser apresentada? Assim, o Pai faz conosco. Mas até que ponto nos sentimos filhos? E que tipo de filhos somos? Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o Pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não filhos. Hebreus capítulo 12, versos 7 e 8. O famoso escritor estadunidense Napoleon Hill decidiu analisar a história de pessoas que foram bem-sucedidas apesar das dificuldades que enfrentaram. Ele acabou chegando a duas conclusões. Primeira, cada um sofre inevitavelmente derrotas temporárias, de formas diferentes, nas ocasiões mais diversas. Segunda, cada adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente. E completou: não encontrei nenhuma pessoa bem-sucedida que não tivesse antes sofrido derrotas temporárias. Toda vez que alguém supera os reveses, torna-se mental e espiritualmente mais forte. Não podemos ignorar a realidade de que, em algum momento, todos iremos encarar o sofrimento, mas nossa atitude vai indicar se seremos derrotados ou vencedores. Como iremos enfrentá-lo? Onde poderemos nos apoiar? Aprenderemos a enxergar as dificuldades como obreiras de Deus. O maior discurso de Cristo, página 10. Não podemos enfrentar as crises como a maioria que vê apenas o lado negativo e lamenta diante das dificuldades. Somos chamados a encará-las como oportunidades para aprofundar a fé e entender que uma fé que não é testada não é confiável, reconhecendo que as mais probantes experiências na vida do cristão talvez sejam as mais abençoadas. Nossa Alta Vocação, página 322. Crises, problemas e dificuldades se resolvem com fé e não com desespero. Por isso, o apóstolo Paulo, em meio às mais duras provas, afirma: quando sou fraco, então é que sou forte, segundo Coríntios capítulo 12, verso 10. Essa fé mais profunda, que vence as provas mais difíceis, precisa amadurecer ao passar por 3 níveis. O primeiro é o da fé, com evidências, em que você confia porque a situação o incentiva a confiar. Pode haver muitas razões para isso. Exemplos positivos de pessoas que venceram, demonstrações do amor de Deus em sua vida, ou, quem sabe, a falta de alternativas a não ser entregar tudo nas mãos de Deus. Não importa o tamanho de sua necessidade ou a simplicidade de sua fé. O mais relevante é aprender a depender do Senhor. O segundo nível é o da fé sem evidências.
uma etapa mais difícil e desafiadora, em que você aprende a confiar quando ninguém enfrentou o mesmo problema antes. Não há exemplos positivos ao redor, as orações não têm a resposta esperada ou você recebe muitos conselhos para desistir. Onde se apoiar nessa hora? Que segurança você tem que poderá continuar confiando na proteção, livramento ou milagre de Deus? Nesse momento, começam a surgir os gigantes espirituais que caminham no escuro com uma fé que crê sem provas e confia sem reservas. O terceiro nível é o da fé contra as evidências, que é o mais complexo. Tudo indica que você não deve confiar, mas é desafiado a depender somente do Senhor. Quando você vê que outros tiveram a mesma enfermidade e não resistiram, enfrentaram a mesma prova e perderam a batalha, tentaram e não conseguiram onde encontrar forças para seguir em frente. Abacuque, um profeta menor pela quantidade de seus escritos, mas maior no reino de Deus pelo tamanho de sua fé, deu exemplo de uma confiança sem reservas quando disse: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Abacuque, capítulo 3, versos 17 e 18. Para essa fé mais profunda, está destinada a promessa mais poderosa. Os que mais sofrem, mais simpatia e piedade dele recebem. Comove-se com o sentimento de nossas enfermidades e deseja que lhe lancemos aos pés as perplexidades e aflições, deixando-as ali. A Ciência do Bom Viver, página 249. Lembre-se sempre de que Deus aumenta sua fé, provando-a. Tenha fé, apesar das adversidades. Reflita. E na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Hebreus, capítulo 12, verso 11. De que forma estou reagindo às correções, como filha amada ou como bastarda? Como tenho buscado a solução para os meus problemas? Com desespero ou com oração? Compromisso. Escreva o que pretende mudar em sua vida.